Voltamos e estamos conversando com Aldeniz Leite, que é médico psiquiatra, apresentador do programa Jesus e o Logos, palestrante e divulgador espírita. O tema hoje é cuidados com a saúde mental na gestação. Aldeniz, essa depressão pós-parto que a gente ouve muito falar e que acontece muito, você acha que teria alguma coisa a ver com a ligação espiritual do feto com a mãe? Como o programa é espírita, naturalmente o nosso foco é ligar ciência e espiritismo, não poderíamos naturalmente contestar uma coisa dessa. Acreditamos que sim. É claro, isso não quer dizer que seja sempre assim, mas como o envolvimento é sempre de natureza espiritual, previamente, o espírito materno ligado ao espírito do novo reencarnante, é claro que vínculos como esse, isto é, ligações do campo mental de ambos, produzirá uma série de efeitos de natureza emocional, de natureza física. Então, quando nós acompanhamos várias distorções no âmbito da gestação, hipertensão, diabetes, pré-eclâmpsia, por exemplo, alterações no próprio útero, por exemplo, tendência a aborto espontâneo por insuficiência uterina de alguma natureza, tudo isso está ligado pelo vínculo materno-fetal, que pode naturalmente haver algum nível de prejuízo nessa relação. O que não quer dizer que sempre sejam espíritos antagônicos, mas pelo modo de serem peculiar, cada um pensando de uma maneira, são dois espíritos que se acoplam no campo mental para se associarem, comungarem de fenômenos emocionais, trânsito de pensamentos. É claro que isso vai afetar a mãe de alguma forma. Então, a labilidade emocional, a irritabilidade, aquela situação de alterações físicas diversas, elevação da pressão arterial, mudanças hormonais, tudo isso está afetado à vinculação de espíritos. Então, há sim uma relativa influência de natureza espiritual, seja menor ou maior, dependendo dessa intensidade de ligação entre ambos. Então pode acontecer, né? Pode acontecer. Olha, Janaína, daqui de São Paulo, ela não quis dar o sobrenome. Ela está perguntando assim: a depressão pós-parto ocorre também em gravidez planejada? Seria uma dificuldade na convivência desses espíritos? Por isso que ocorre? É mais ou menos o que a gente já falou. Exatamente. Mas em relação à gravidez planejada, é claro que pode ocorrer. Por quê? Porque por mais que a pessoa planeje e deseje, é claro que isso influencia positivamente. A pessoa planejar, desejar, elaborar isso, claro, isso traz um otimismo, traz uma alegria, uma expectativa muito positiva. Isso ajuda? Não há a menor dúvida que ajuda, mas temos também outros fatores. Por exemplo, os fatores hormonais que eu citei, que alteram a rede de neurotransmissores, diminuindo aqueles fatores hormonais que melhoram o humor, que dão disposição. Existem também fatores de natureza social, o vínculo familiar, o vínculo conjugal, que se for distorcido, afeta negativamente. Existe também uma predisposição pessoal, uma gestante ou uma puérpera que, por exemplo, é mais lábil emocionalmente, muito mais hipersensível ao ambiente, aos acontecimentos do cotidiano, pode naturalmente se sensibilizar um pouco mais e desenvolver um transtorno depressivo, por isso, pela sua labilidade maior. Então, existem outros fatores que podem concorrer para a depressão pós-parto ou para a disforia pós-parto, mesmo que a gravidez seja planejada. E qualquer distúrbio nesse sentido, respondendo à segunda pergunta, claro que sim. Se existe vínculo entre espíritos, particularmente vínculos que exigem compromissos reparadores na nova encarnação, que geralmente é assim, é claro que pode haver variações no humor,
pode haver variações na demanda física, ocorrendo algum tipo de transtorno também físico, e isso está ligado ao acoplamento feto-mãe, sem dúvida nenhuma. Certo. E tem o Roberto Santos, lá de Camaçari, na Bahia. Os problemas emocionais e uma gestação conturbada podem afetar o bebê? Sem dúvida. Uma boa pergunta. Pode. Quando a mãe está deprimida, um dos sintomas marcantes que ocorrem é o afastamento dela em relação aos cuidados do bebê. Esse é o primeiro ponto que chama bastante atenção. Aqueles sintomas de depressão habituais estão presentes: humor deprimido, perda do interesse, choro fácil, sentimento de inutilidade, alteração de peso, de apetite, cansaço. Tudo isso está presente, mas há um aspecto muito interessante. O que é? A mãe deixa a criança, para de amamentar, toca pouco do bebê. A criança chora e ela fica muito menos interessada em dar cuidados de afeto. Coloca pouco no colo. E nós dizemos assim, um bebê naquela idade, tenra idade, vai perceber essas alterações sem dúvida. E isso não é o espiritismo avaliando na questão espiritual. Estudos mostram que bebês que são colocados muito pouco no colo, que não amamentam efetivamente no colo da mãe, que não têm o carinho, o afago, a sensação do toque, de pegar, se desenvolvem gradativamente mais irritadiços, depressivos, uma mudança de humor muito marcante, apatia, não olham direto para as pessoas. A pessoa coloca o bebê no colo, quando ocorre isso eventualmente, e ele não fixa os olhos, fica completamente cabisbaixo, com a pálpebra caída. Existem estudos verificando isso. E no decorrer do tempo, tornam-se crianças com baixo rendimento escolar, dificuldade de iniciar a comunicação verbal, dificuldade de engatinhar, ficar em pé, se movimentar, dificuldade de tomar iniciativas. Isso é evidente nos estudos, então afeta consideravelmente. Mas aí entrando o conhecimento espírita, talvez seja essa repulsão entre os dois espíritos mesmo, não é? Isso quer dizer, no âmbito espírita, de que o espírito que está ali, ocupando aquele corpo infantil, aquele corpo de bebê, percebe claramente que há um fenômeno de rejeição e interpreta lá no fundo do inconsciente: eu não sou amado, eu não estou sendo desejado. Parece que há uma grande dificuldade entre nós. E essa interrogação interna cria emoções altamente desfavoráveis que promovem o comportamento, vamos dizer assim, o comportamento depressivo. Apatia, falta de interesse, desmotivação geral, prejuízo nos aprendizados do cotidiano, seja na escola ou de âmbito geral, prejuízo na capacidade de decisão, de movimento, de iniciativa. Por quê? Porque há uma sensação de não ser aceito. É claro que o espírito percebe isso e reage dessa forma. Denise, então é complicado, não sei, entre aspas aí, quando se permite continuar uma gestação de um estupro. Mas nesse caso, entendi a pergunta perfeitamente, mas nesse caso, quando ocorre o estupro, ainda assim, embora seja um crime hediondo, e não há dúvida de que é inaceitável, nós espíritas, tendo o conhecimento que os espíritos nos trazem através da codificação, aprendemos que mesmo nessa condição, há uma razão para aquele espírito vir através daquela mulher específica. Há uma ligação entre o reencarnante e a mãe, mas isso não quer dizer que o crime não seja hediondo, porque não precisaria vir dessa forma, é claro. Mas é que Deus, na infinita misericórdia que Ele tem, ampara a mulher, criando esse vínculo, e geralmente, e isso eu mesmo já comprovei em atendimento, que o feto que foi gerado
mediante o estupro, com muita frequência, é uma criança e um adolescente e, posteriormente, um adulto jovem que tem um afeto indescritível pela sua mãe. É justamente aquele que lhe serve de arrimo, de amparo, cuida muito bem dela, Sim. provê as suas necessidades. Quando a gente vai ver a trajetória, a bondade de Deus é tão grande que transferiu para ela, vamos colocar entre aspas, um verdadeiro anjo de amparo. Isso é muito frequente. Então, mesmo nessa condição, sob apoio psicológico, claro, para que ela possa diminuir aquele padrão de estresse pós-traumático, porque é muito danoso, não há a menor dúvida. Porém, nós vamos ver ao longo do tempo que sempre há algum nível de benefício no contato daquele que chega com a mãe. Sempre há. Que lindo. Denise, vamos falar um pouquinho, nos nossos últimos minutos aí do Dualidade, sobre o pai que engravida junto com a mãe e sente todos os sintomas. Não é interessante? E sim, e isso de fato acontece. E esse é justamente um grande vínculo espiritual. Porque engana-se o pai de que a conexão é somente materno-fetal. Engana-se. Os vínculos antes da reencarnação já se estabelecem. Os três, vamos dizer assim, né, o trio, naturalmente já se comunicou, fez programações, criou expectativas e o pai também está intimamente vinculado ao campo fetal daquele que está reencarnando, daquele que ele vai acolher. Então essas sensações, até mesmo, já vi relatos, por exemplo, evidente, de ganho de peso também, sim, de maior apetite, de labilidade emocional. Às vezes é o pai que chora mais. Isso é muito comum. Por quê? Porque ele está ligado ao campo mental daquele que está vindo. Então, é claro que acontece essa ligação e aliás, isso é bastante gratificante. Essa é a grande verdade. Tá certo, meu querido. Nós agradecemos estar presente mais uma vez Eu na que Dualidade. agradeço. Com certeza queremos que você venha muito mais vezes, mas todo o nosso agradecimento. Que Deus Eu que te agradeço, abençoe vai ser um muito. prazer. Obrigada. E você pode continuar conosco, mandando suas dúvidas, sugestões, colocações aí, ideias para o programa Dualidade. Manda através do e-mail, dualidade@feal.com.br. Nós vamos responder com todo carinho. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Para assistir esse e os outros programas, você vai lá no site da TV Mundo Maior, TV Mundo Maior/Dualidade. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia e já te convido para o próximo Dualidade. Até lá!